Porque parece que a prefeitura foi tomada por um grupo que não trabalha pela cidade. A sensação é sempre essa. A prefeitura anuncia coisa demais, centro de todo mundo, praça na obra da estação e não conclui as coisas que promete. A prefeitura ela só reage quando tem um momento de crise generalizada. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo a vereadora da capital mineira, Marcela Trópia, do Partido Novo. Vereadora, seja muito bem-vinda no ano de 2024, né? Acho que a última vez que conversamos foi em 2023, ainda como vai? Bom dia, Thalita, bom dia, Guilherme. Muito obrigada pelo convite. Estava com saudade aqui dessa rádio. Bom dia, vereadora. Prazer sempre ter você aqui, viu? Então vamos começar por um assunto que eu acho que coloca de alguma maneira politicamente uma espécie de pá de cal na discussão principal que havia na casa no ano de 2023. Pedido de cassação do presidente da casa, Gabriel Azevedo. 2 processos apresentados, 2 que não encontraram votos. Essa é a realidade muito clara dada na casa e que me parece ter encerrado esse capítulo. De fato, encerrou, vereadora. Não há mais possibilidade de que a disputa política instaurada na Câmara em função dos processos e de como mobilizou bases de apoio do vereador e da prefeitura somada à Familiar, isso não voltará a permear o legislativo nesse ano? Pauta encerrada, com certeza, Guilherme. Eu percebi que já no final do ano passado, após a queda do quórum por falta de votos do primeiro processo de cassação, já existia um clima diferente na casa. A nova comissão que foi instaurada, com o vereador Álvaro Damião, vereador Vanderlei Porto, a gente já percebia um movimento de quase que de uma preguiça de ter que continuar 3 meses preso nessa pauta, atrapalhando os trabalhos legislativos. Então, o clima hoje está outro. Houve-se muito mais risadas na Câmara Municipal junto com a apreensão da janela partidária do que qualquer outra perseguição política ou briga em função da cassação. O clima está bem melhor para todos nós vereadores. Agora, vereadora, ainda em relação a esse clima, era uma preocupação mesmo de todos os vereadores, o clima que tinha na Câmara Municipal, não só em relação ao prefeito de Belo Horizonte e o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, mas entre os vereadores propriamente dito, assim, de fato, já teve uma melhora neste ano de 2024? Com certeza. É claro que alguns vereadores nunca mais voltaram à Câmara Municipal, basta ver as imagens do plenário. Há um esvaziamento por parte daquele grupo que não conseguiu êxito no que buscava, mas dos demais vereadores é incrível ver como que a relação conseguiu ser renovada, inclusive entre vereadores da base, vereadores hoje que compõem esse grupo independente, outros vereadores que estão querendo deixar a base e se integrando a esse grupo independente. Então, tá um clima muito melhor e a gente está conseguindo, inclusive, conduzir algumas pautas importantes, como o aumento dos servidores públicos, pautas que impactam a cidade e que, se não tiver unidade na casa, realmente não vão avançar. E está sendo muito positivo para Belo Horizonte. Ontem nós vimos no plenário algumas das propostas apresentadas pelos vereadores, né? Posso mencionar uma aqui apresentada pelo vereador Cleiton Xavier do PMN a respeito de guarda municipal e que não conseguiu ser aprovada em função da disposição ou pouca disposição da base de governo de fazer isso. As propostas dos vereadores sempre tem quase um acordo no colégio de líderes que todo mundo topa passar aquelas propostas porque é bom para cada um dos vereadores. Tende-se a encontrar mais resistência nesse ano de 2024 a esse tipo de proposta ou é uma questão isolada que tivemos ontem por causa de projetos? Não, na verdade, essa é um clima um pouco de perseguição da Prefeitura de Belo Horizonte, especialmente na figura da Secretaria de Governo em relação a alguns vereadores. Vale até a comparação. Eu tive um veto ao Marco Municipal das Startups, que era um projeto muito importante para a cidade de Belo Horizonte, para o setor de tecnologia, que recebeu um veto da Secretaria de Governo, obviamente do prefeito orientado pela Secretaria de Governo, dizendo que era um projeto que invadia competências, ou seja, a prefeitura sentia que ela deveria ter enviado o projeto à casa. Só que no mesmo dia que o meu veto foi publicado, um projeto que era autorizativo, permitindo a batalha de slams na cidade, foi sancionado. Na mesma ocasião, um projeto de um vereador da base que criava o selo Escola Segura foi sancionado. Então a gente vê uma incoerência mesmo nos critérios e essa desarticulação mesmo da Secretaria de Governo para conseguir orientar melhor os líderes que ficam ali muitas vezes completamente vendidos junto aos colegas querendo resolver, mas que não recebem retorno, que não conseguem marcar.
porque parece que a prefeitura foi tomada por um grupo que não trabalha pela cidade. A gente trouxe agora há pouco aqui no Tempo News primeira edição a informação de que quase metade dos vereadores ainda busca partido para eleição em Belo Horizonte. Esse é um momento, vereadora, muito importante de troca de partido, de troca de legenda, de composição, exatamente pensando em reeleição, pensando em novos nomes. Nesse cenário que começa essa movimentação nesse xadrez político, você tem percebido também uma tentativa de mudança de alguns vereadores que estavam ali na base do governo, de querer mudar, entendendo que talvez caminhar com a prefeitura não é uma boa opção para 2025? Tenho visto sim. Hoje a Câmara Municipal ela se organiza com 5 forças. A gente tem o grupo independente, que é composto por 3 vereadores do Partido Novo e aqueles outros vereadores que caminham no grupo do presidente Gabriel Azevedo. A gente tem o grupo da família Aro, que se auto-intitula dessa forma, com mais ou menos 9 vereadores. A gente tem o grupo da esquerda, que vai de 4 a 5 vereadores, conforme votação. E a gente tem um grupo que era originalmente da base, que está se ramificando, de 7 vereadores que têm acompanhado a liderança do vereador Álvaro Damião e que tem aí feito uma movimentação não de se tornar oposição ou deixar de ser base 100%, mas que estão buscando mais independência em relação àquela orientação nua e crua da prefeitura. E o restante continua na base do prefeito. Vamos ver até que dia, porque com as movimentações da disputa à majoritária, eu fico na dúvida se o PDT continuará ocupando as 2 cadeiras de líder e vice-líder do governo FUAD, tendo uma candidata que é a deputada federal Duda Salabert concorrendo com o prefeito. Então, acho que a janela vai ter uma dança das cadeiras bem interessante aí no próximo mês. Deixa eu entender um pouco melhor a utilização da palavra que a senhora fez, vereadora, de perseguição. Ela se dá pela presença e ela é direcionada a pessoas do grupo do presidente, vereador Gabriel Azevedo. E como isso acontece? Ela acontece, e eu tenho diferentes exemplos para citar. A gente não consegue receber a presença de secretários em audiências públicas, em audiências para discutirem temas importantes, como o Código de Posturas da cidade de Belo Horizonte. Eu tive um projeto de lei zero ideológico, que é um projeto de diretrizes, que é o Marco Municipal das Startups, que compõe um projeto que é o pacote de inovação, vetado por uma razão de vício de constitucionalidade ali, né, de competência, que no mesmo dia a gente tem uma publicação de um projeto que também era autorizativo, que era um projeto de diretrizes, mas que era de vereadoras da base, que foi sancionado. Então, existe sim uma perseguição, inclusive esse projeto do Marco Municipal das Startups, ele foi construído a várias mãos, pelo setor de tecnologia, pela a Associação Comercial de Belo Horizonte, pela Acespro. A gente teve o São Pedro Valley muito envolvido nessa tentativa de recuperar a pauta de tecnologia para Belo Horizonte, e a prefeitura simplesmente ignorou o esforço desses empreendedores e vetou o projeto só porque tinha o meu nome nele, porque vale dizer, o projeto contava com 3 assinaturas da família Aro. E a prefeitura não está nem aí de expor esses vereadores dessa forma, porque eles foram obrigados a votar pela manutenção do veto, ou seja, votarem contra um projeto que eles são autores por conta desse cenário político. Então, veja bem, o secretário de governo não tem nem o cuidado de preservar os próprios vereadores e tentar um acordo, que tudo bem, eu não sou base, eles não querem, né, ajudar a Marcela nas pautas que ela carrega, mas eles vão contra a cidade, contra os empreendedores e ainda expõem os vereadores que fazem parte do grupo deles. Então, é uma desarticulação completa e é uma perseguição sim, porque a gente vê diariamente exemplos de projetos idênticos, muitas vezes, da base sendo aprovados e da oposição sendo completamente rechaçados. Teve, no entanto, o acordo com a prefeitura para que seja apresentada uma nova proposta. Em que bases isso foi feito? A prefeitura disse que consultará a senhora para conversar sobre o texto. Como é que isso se dará? Eu fiz uma obstrução da pauta, eu fiz uma série de requerimentos para poder segurar a pauta para que a gente tivesse tempo para debater o projeto. A prefeitura não abriu mão da manutenção do veto, então de derrubar o projeto, e o vereador Bruno Miranda e o vereador Álvaro Damião foram 2 interlocutores importantes para conseguir convencer a Secretaria de Governo que era um projeto importante para a cidade, porque no momento da negociação unicamente comigo, era aquele filtro cego de, tem o nome Marcela, vamos derrubar, independente do que seja para a cidade. E assim, projeto de lei não é capricho de vereador, não, gente. Ele representa uma demanda social, especialmente um projeto que fala de inovação, de startups,
é o retrato do que Belo Horizonte precisa, uma cidade que está parada no tempo, que todas as startups estão indo para Nova Lima, para Florianópolis. Então a gente precisava ter um projeto realmente para trazer uma boa notícia, movimentar a economia da cidade, recuperar a confiança desses empreendedores na prefeitura. E foi isso que a gente apresentou. E aí o vereador Álvaro Damião e Bruno Miranda entraram no circuito para dizer: Marcela, se a prefeitura enviar um texto com o mesmo teor, você topa desobstruir a pauta? Falei, claro que topo, porque não é um projeto da Marcela, mais uma vez, é um projeto de um setor. Então o importante é ter ele promulgado como lei na cidade e ter a política pública funcionando, independente de quem é o padrinho, quem é o dono da ideia. E aí eu prontamente aceitei essa proposta, mas eu tenho, óbvio, uma insegurança se esse acordo vai ser cumprido. Porque da mesma forma que a Lei de Liberdade Econômica também me foi negociada dessa forma 2 anos e meio atrás, eu tenho medo desse projeto de inovação, do Marco Municipal das Startups, continuar na gaveta trancada do FUAD, a 7 chaves, junto com a Lei de Liberdade Econômica, mas os 2 vereadores me garantiram que vão trabalhar duro para que isso não aconteça. Quando a senhora traz a informação de que Bruno Miranda e Álvaro Damião precisaram intervir nesta conversa, a gente pode, ou você pode dizer que alguns vereadores, de qualquer grupo que seja esse que você trouxe aqui, fazendo essa divisão para a gente, estão fazendo o papel da Secretaria de Governo, por exemplo, de conversar dentro da Câmara para tentar fazer esse manejo dessas pautas de interesse da Prefeitura e da Câmara? Com certeza. Os vereadores, os 2 líderes, né, o vice-líder e o líder de governo, o vereador Álvaro Damião, estão num esforço hercúleo para conseguir distensionar. E muitas vezes têm acessado o prefeito diretamente, porque sabem que se passar pela Secretaria de Governo, a cegueira vem à tona novamente. E aí o prefeito, ele muitas vezes é mais permeável a esses vereadores do que ao próprio secretário, que tem um viés muito claro de perseguição de um grupo ali na casa, que quer prejudicar não só o nosso trabalho parlamentar, como a nossa disputa eleitoral. As manchetes estão aí para todo mundo ver. Existem ameaças públicas de que o vereador Braulio, de que eu vamos ser prejudicados na nossa base eleitoral. Então, se existe essa perseguição desse grupo em manchete de jornal, não vai existir na atuação legislativa? É claro que vai. E esses vereadores, inclusive, querem que o destensionamento da Câmara aconteça para que os projetos deles também caminhem com mais tranquilidade, para que as audiências públicas aconteçam, para que projetos importantes para servidores, para a Prefeitura de Belo Horizonte caminhem com tranquilidade, porque é o que a gente precisa nesse ano. A Câmara vai enfrentar um desafio eleitoral, a Prefeitura também. Quanto antes a gente conseguir resolver os desafios da cidade, melhor, porque chega agosto, setembro, a gente sabe que o mundo político ele se desmobiliza. Então, os vereadores da base estão cansados dessa briga que atrasou o legislativo por 6 meses e tem feito esse trabalho, assim, hercúleo para conseguir acessar o prefeito e mostrar que essa perseguição não pode continuar. A senhora já há algum tempo integra a Comissão Especial de Estudo e Modernização de Código de Posturas da cidade. Tem muito a ver com as leis de liberdade econômica e com as pautas que a senhora tem levado à frente já nas discussões como vereadora. Eu queria uma avaliação sobre as últimas movimentações da Prefeitura do ponto de vista daquilo que quer mudar no Código de Posturas. Foram criticadas algumas coisas recentemente pelo vereador Gabriel Azevedo, presidente da casa, ao dizer que tinha coisas das conferências municipais que não estavam exatamente colocadas por lá. De maneira geral, a Prefeitura lida bem, lida mal, lida como com as mudanças que a senhora considera necessárias no Código de Posturas da cidade? Guilherme, a pior resposta que eu poderia te dar: a Prefeitura não lida com os desafios da cidade. Para que a gente tivesse, por exemplo, o adiamento de 1 hora no horário de fechamento dos bares e restaurantes da cidade, teve que acontecer um recolhimento abusivo da Cledir, do bar dela, durante a madrugada, no final do ano passado, para que a Prefeitura se tocasse que isso é um problema que precisa ser endereçado na cidade. Hoje, a Prefeitura, ela tem uma apatia e uma reatividade em relação aos problemas da cidade que é muito triste, porque precisa chegar num momento de crise, e é uma máquina de crise essa Prefeitura atual, que, nossa senhora, todo dia é uma brigaiada, é uma polarização entre as pessoas da cidade brigando por coisas que o prefeito se ausenta de tomar o protagonismo e conduzir. Então, o Código de Posturas é exatamente isso. É um projeto que tem 21 anos, né? Uma lei que existe em Belo Horizonte há 21 anos, vem sendo picotada pela Câmara Municipal ao longo do tempo, porque os vereadores estão ali vendo os problemas e estão tentando resolver na medida do possível. E a comissão, ela vem com a intenção de fazer um apanhado geral de tudo que precisa melhorar. Porque eu não sei se quem está nos escutando sabe exatamente o que é o Código de Posturas,
Mas, por exemplo, a regra de funcionamento dos bares e restaurantes, até quando eles podem funcionar, está no Código de Posturas. As regras de... Que mudou recentemente, né? Exato, que foi até 1h da manhã. As regras de mesas e cadeiras dispostas nas calçadas está no Código de Posturas. A utilização de wind banners está no Código de Posturas. O tamanho da publicidade que cada negócio pode ter na porta, a iluminação dessa publicidade está no Código de Posturas. E se a gente não olhar para esse Código de Posturas, a gente vai acabar expulsando empreendedores para as bordas da cidade. Belo Horizonte é uma cidade metropolitana. É muito fácil chegar aqui em Contagem saindo da região oeste. É muito fácil chegar ali em Lagoa Santa, Santa Luzia, saindo da região de Venda Nova e da Pampulha. Então, o custo muitas vezes para o empreendedor de ficar aqui é muito alto. E é por isso que a comissão precisa ser levada a sério, porque tem vários problemas pontuais acontecendo que não são pontuais. Eles, na verdade, são sintomas de problemas generalizados no Código de Posturas, que estão pipocando e que a gente precisa dar atenção. E eu gostaria muito que a Secretaria de Políticas Urbanas, a Secretaria de Obras pudessem olhar para a comissão do Código como uma grande oportunidade de construir tecnicamente junto com a casa e com os setores que estão super mobilizados essas propostas legislativas para modernizar o Código, enxugar o Código, para Belo Horizonte se tornar uma cidade mais compatível com a realidade, que hoje não é. Se o prefeito, nas suas palavras, não toma rédea da cidade, ou não consegue comandar a cidade, né, vereadora? Quem que tem esse protagonismo hoje na prefeitura? Bom, Thalita, eu prefiro não dizer porque eu não tô lá dentro, né? Mas o que a gente sente é essa paralisia decisória total. A prefeitura, ela só reage quando tem um momento de crise generalizada. Podem ver aí, nos últimos 6 meses, tudo que aconteceu. O prefeito passou pela crise da gestão das chuvas, colocou a culpa na população porque era o lixo que demorou a ser recolhido e tal. Mas isso é culpa de quem? Isso não é culpa da população que pôs o lixo na rua 10 horas da noite, não, gente. É culpa da SLU, que tem um processo ineficiente que não recolhe o lixo. Mas agora tem a discussão da Stock Car. A prefeitura fez um corte de árvores que seriam necessárias ali, que tinham devida autorização, da região da Pampulha. A população ficou enlouquecida. Por quê? Com razão. A prefeitura não comunicou direito. A prefeitura não mostrou onde vão ser plantadas as outras árvores. São pequenas coisas de transparência, de comunicação e de coragem do prefeito de falar de assuntos difíceis com a cidade que geram todas essas crises que a gente está vendo. A cada momento que passa, é uma nova crise gerada pela ausência do prefeito Fuad Noman nas entrevistas. Adora fazer entrevista para assinar termo de intenções, inaugurar projetos de obras. Peraí, prefeito, você acha que seu mandato tem quantos anos? Não são 10 anos, não. Quando que você vai começar a entregar algumas coisas? Porque só inaugura da pontapé inicial de tapume, né? Vai começar uma obra aqui, estamos liberando não sei quantos milhões para a obra tal, estamos captando o dinheiro do Carlos Prates para fazer o bairro. Não tem nem a posse do terreno ainda. E isso está acontecendo na cidade inteira. Essa semana foi um acordo com Nova Lima. Um acordo de intenções. Só de intenções mesmo, porque de prática não vai começar nada esse ano. O prefeito já está contando com a reeleição ou ele esqueceu que o mandato tem só 4 anos e já está acabando? Tem que começar a entregar para a população voltar a confiar que tudo que a prefeitura promete, ela cumpre. Eu não critico a população de Belo Horizonte de se revoltar com as diferentes decisões que são tomadas hoje na prefeitura, não, porque a sensação é sempre essa. A prefeitura anuncia coisa demais, centro de todo mundo, praça na obra da estação e não conclui as coisas que promete. Ciclovia da Afonso Pena, tudo isso aqui, gente, foi crise. Então deixa eu pedir uma pausa neste tema específico, que eu quero saber a sua posição a respeito deste caso. Tem que ter ciclovia na Avenida Afonso Pena como proposto pela prefeitura? Como proposto pela prefeitura, está totalmente errado, inclusive tecnicamente, do ponto de vista de mobilidade. A ciclovia da Afonso Pena ser colocada no centro da avenida é um desrespeito com os ciclistas que querem mais segurança na cidade de Belo Horizonte. Porque você está colocando o ciclista para competir com o carro no meio da avenida. O ideal seria ter colocado a ciclovia na borda da avenida, porque você tem ali o pedestre. É muito mais seguro, a calçada da Afonso Pena é super larga, teria espaço para fazer um pequeno recuo sem perder caminhabilidade e garantindo uma ciclovia ou uma ciclofaixa segura e investir na Avenida Afonso Pena num VLT,
num transporte rápido, que suba e desça aqueles 4,5 km com mais agilidade, para as pessoas terem a opção de talvez sair do táxi lotação ou não ficar ali sobrecarregando um ônibus que vai entrar para dentro dos bairros e usar o VLT. Só que esse tipo de discussão não acontece, né, na Prefeitura de Belo Horizonte. Aquelas soluções muito antiquadas de antigamente, de colocar a ciclovia ali no centro. Enfim, eu discordo muito da forma como está sendo conduzida, mas não sou contra ciclista, não sou contra ciclofaixa na cidade de Belo Horizonte. Só acho que a Prefeitura tem feito errado e está usando a categoria dos ciclistas, que são muito organizados, como escudo, para poderem brigar com 95% da cidade que é contra a ciclovia e que está pegando, às vezes, um ranço em relação ao equipamento, que é importante sim ter ciclovia, ter segurança para os ciclistas, porque, de novo, o prefeito se ausentou das discussões importantes para explicar para a cidade por que ciclovia é importante naquele local. Nós estamos conversando com a vereadora de Belo Horizonte, Marcela Trópia, do Partido Novo. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Melhor momento deste programa. Vereadora, vamos lá. Perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Marcela Trópia fica no Partido Novo em 2024? Com certeza, firme e forte na chapa. O prefeito Fuad Noman, em uma palavra. Difícil, hein? Mas ausente. Luísa Barreto e Lucas Gonzalez, composição com outro partido ou chapa puro sangue até o fim? Não gosto dessa expressão puro sangue. Vamos dizer aí uma chapa com a cara do Novo, né? Fiz uma live ontem, inclusive, com a Luísa. Excelentes candidatos. Eu tenho certeza que é uma chapa muito forte aí para os próximos meses. Vamos ver como é que vai desenrolar, se a população de BH vai gostar do que a gente está apresentando como proposta. Numa disputa, a Prefeitura de Belo Horizonte, quem Marcela Trópia vai apoiar? O presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, ou a chapa do Partido Novo? Claro que a chapa mantém a fidelidade partidária. Marcela Trópia e Gabriel Azevedo, uma aliança para a legislatura atual ou para o futuro político de ambos? Eu posso dizer que eu e Gabriel fizemos as pazes depois de muito tempo de desavenças dentro da Câmara Municipal e que hoje temos uma parceria muito frutífera para a cidade. Eleitoralmente, talvez não caminharemos juntos pela diferença da chapa, mas politicamente tem sido muito bom construir com o Gabriel e com as ideias que ele apresenta para a cidade. Marcela Trópia, vereadora de Belo Horizonte, do Partido Novo. Muito obrigado por estar conosco aqui na FM Tempo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada aos ouvintes e para quem quiser continuar esse papo, eu vou fazer o jabá aqui. Me acompanhe lá no @Marcela Trópia, que tem muito mais por aí. Obrigada, viu, vereadora? Volte sempre.